Olá, eu sou a Catriele, aluna do curso de Agronomia da Universidade Estadual do Oeste do Paraná, campus de Marechal Cândido Rondon, Centro de Ciências Agrárias. O presente trabalho tem como tema substratos no enraizamento de estaca de genótipos de pitaieira, o qual foi desenvolvido através do programa PIBIC Oeste por mim e pelos demais autores, Fabiola Vila, Daniel Fernandes da Silva e Mohara Alanis Grafunda. E o orientador foi o Elcio Silvério Glosowski. Bom, a pitaia do gênero Hylocereus undatus, ela é da família Cactácea e tem como principal característica ser trepadeira e frutífera. Foi originada na Colômbia e no México e seu consumo ele pode ser in natura, geleias, sucos, sorvetes, doces e indústrias farmacêuticas, além de cosméticos, na fabricação de cosméticos. Ela se adapta muito bem a terrenos rasos, arenosos e pedregosos. Para a produção de mudas de qualidade, é importante a escolha do substrato, levar em consideração 4 fatores principais: a sustentação, a nutrição que vai fornecer para as plantas, de uma forma geral, nutrientes para o seu desenvolvimento, crescimento e produção, porosidade, que entra em questão da aeração e também da drenagem e retenção de líquido. Então, na escolha de um bom substrato, deve-se levar esses 4 fatores em consideração, além do valor do substrato. O objetivo do trabalho, então, foi avaliar o enraizamento de estacas de genótipos de pitaieira em saquinhos plásticos com a utilização de misturas de substratos, como demonstrado na foto. Então, o trabalho foi realizado na Estação Experimental de Horticultura e Cultivo Protegido, professor Mário César Lopes, da Universidade Estadual do Oeste do Paraná, Unioeste, campus Marechal Cândido Rondon, onde se tem um clima subtropical e o delineamento foi realizado em delineamento em blocos casualizados DBC, em esquema fatorial 6.3, onde se teve 6 genótipos de pitaia, orejona, Coneymeyer, Vietnamese White e Marmel, roxa do Pará e Palora, e 3 misturas de substratos, Ortimax mais humus fértil 1:1, Ortimax mais humus fértil 2:1 e Ortimax mais humus fértil 3:1, onde o Ortimax ele tem como principal característica visível é a sua coloração, onde tem uma coloração mais escura pela presença de matéria orgânica. O humus fértil ele tem uma coloração mais marrom, só que ele também tem uma considerável constituição de matéria orgânica, mas não tanto quanto o Ortimax. E, além disso, o humus fértil ele possui que ele é mais friável e tem características físicas melhores. Então, foi realizado em 4 repetições e 2 cladóides por repetição. Foram retiradas estacas de cerca de 20 centímetros para a montagem do experimento, como pode ser observado na imagem ao lado, o quais elas foram cortadas e separadas sobre a bancada e depois foram plantadas em sacos de polietileno de 13 por 14 centímetros. Foi mantida, então, em ambiente protegido e durante todo esse processo, durante 120 dias, foi realizado controle fitossanitário e irrigação dos mesmos. E aí foi avaliado o comprimento das brotações em centímetro, diâmetro das brotações em centímetro, número de brotações, número de raízes, comprimento da maior raiz em centímetro, biomassa fresca da parte aérea e das raízes, biomassa seca da parte aérea e das raízes em gramas. Como o presente trabalho tem como principal objetivo o enraizamento, as brotações também foram avaliadas, em virtude que as brotações elas podem surgir em função da reserva dos próprios cladóides que eles já têm, ou da consequência do sistema radicular desenvolvido pela estaquia. Então, os dados eles foram coletados, tabelados e colocados sobre um teste de normalidade de y mais 1 elevado a 0,5, em alguns casos. Depois foi realizado foi realizada a análise de variância e o teste de comparações de médias, que foi pelo teste de Tukey, a uma probabilidade de erro de 5%, pelo programa estatístico CISVAR. Logo após, então, como pode perceber-se, foi montada uma tabela, o qual se tem o genótipo e as misturas dos substratos. Então, o Ortimax mais humus fértil 1:1 e Ortimax mais humus fértil 2:1 e Ortimax mais humus fértil 3:1 são as misturas de substrato. Então, para o número de brotações, não teve valor significativo, nem para comprimento das brotações em centímetro e nem para diâmetro das brotações em centímetro. Já para o número de raízes, nem para o 2:1 e nem para o 3:1 teve número significativo.
Mas por Ortimax mais Losfert 1:1, para essa mistura, se teve um valor significativo do número de raízes de 42 para o genótipo Orejona, o qual ele melhor se desenvolveu. Já para o comprimento médio das raízes em centímetros, como pode-se observar, para todas as misturas obteve-se números significativos, mas para que a que melhor se desenvolveu foi a Conimar para o substrato Ortimax mais Losfert 1:1. Como pode observar na figura ao lado, é uma pitaia, o qual ela formou um cladódio e possui diversas raízes. Essas raízes elas foram lavadas e, consequentemente, foram contadas e avaliadas. Então, biomassa fresca das brotações em gramas também não obteve-se número significativo. Para a biomassa seca das brotações, teve número significativo somente para a mistura 3:1, o qual a Vetylamese white e a Palora se desenvolveram bem, apresentando resultados maiores que os demais. Aí a gente tem a biomassa fresca do sistema radicular em gramas, os quais a Orejona também se desenvolveu melhor que as demais, para 1:1. E para a biomassa seca do sistema radicular em gramas, a Orejona também se desenvolveu melhor, principalmente para o 1:1. E aí, onde a gente tem que, segundo os estudos de Andrade, os quais eles apresentam, a pitaia ela tem alto potencial para ser produzida pela técnica de estaquia, em virtude de possuir um alto potencial de enraizamento, e os demais estudos eles devem ser levados em consideração, trocar os genótipos utilizados e as misturas a fim de obter melhor enraizamento e, consequentemente, uma melhor produção de mudas de qualidade para quem busca produzir esse tipo de planta. E aí a gente tem a imagem ao lado, qual é bem perceptível que os tamanhos dos cladódios eles diminuíram, principalmente em virtude que os cladódios eles são formados principalmente por uma grande quantidade de água. Então, quando eles foram expostos a uma estufa de 65 graus durante 72 horas, eles secaram muito e perderam muita água, então seu tamanho diminuiu consequentemente. E aí a gente tem as raízes também que podem ser observadas. Por fim, então, as conclusões do trabalho é que os genótipos se adaptaram bem a todas as diferentes formas de mistura de substratos que foram utilizadas, e todos os genótipos responderam positivamente para a mistura de substrato Ortimax mais Losfert 1:1, porém os genótipos Orejona e Conimar obtiveram melhor enraizamento e desenvolvimento das mudas, que melhor se desenvolveu ali nessa mistura de Ortimax mais Losfert 1:1. Então, eu quero agradecer ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico pela concessão da Bolsa de Iniciação Científica e a todos que estão presentes visualizando esse meu vídeo. Obrigada.